Salve, salve todos, salve o nosso Pai superior, que é o Pai da fortuna, Pai fortunado, que vem nos afortunar com a maior riqueza, que é o se conhecer, saber quem somos, por que assim somos, de onde vemos, para onde vamos e como vamos. E assim, esse grande ser, este grande habitante, que é o nosso Pai, que nos deu o maior tesouro da nossa existência aqui na Terra, que foi a cultura racional, o conhecimento do nosso mundo natural de origem, o mundo de onde viemos, que está provado e comprovado com base, com lógica, nessa cultura divinal, denominada cultura racional, que tem como objetivo o despertar do nosso raciocínio, que é a maior potência que possuímos em nós, porque a pessoa que tem essa força desperta dentro de si, que é o raciocínio, torna-se poderoso naturalmente por ser a força mais poderosa de todo o universo, o raciocínio. E a pessoa com raciocínio plenamente desperto, desenvolvido, ligada ao supremo raciocínio do universo, que é o habitante superior racional, que aqui na Terra, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, identificou-se como Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. E assim, o raciocínio, na realidade, é o Deus vivo, presente em cada um de nós, que vive dia e noite, noite e dia, e que agora, no terceiro milênio, temos a oportunidade de despertá-lo, desenvolvê-lo e nos ligarmos em vida, conscientemente, para vivermos positivamente ao supremo raciocínio do universo, que é o verdadeiro Deus. E assim, quem está com o raciocínio desenvolvido é senhor de si, conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Então não tem fortuna maior do que esta, se conhecer, saber quem é, de onde veio, para onde vai, como vai. E assim, graças a esse grande ser universal, este habitante do mundo superior, que veio diretamente desse supermundo cósmico, que é o mundo racional, e aqui na Terra materializou-se no dia 30 de dezembro de 1903, como um animal sem ser animal, como um bicho sem ser bicho, como ser humano, mas não sendo como nós, diferente, porque ele não era terreno, não tinha ressurgido do chão, nem constituído um processo de transformação durante 21 eternidades. Ele veio diretamente do mundo racional nos trazer a luz maior do universo, que é a luz da razão, através do divino amor verdadeiro, que é a fonte da vida, e com a sua bondade nos presentear com o mapa, a planta e a bússola do nosso mundo natural e como regressarmos a este mundo superior através exatamente dos seus ensinamentos contidos na escrituração por ele transmitida e ditada aqui no Brasil, dia que ele chegou 30 de dezembro de 1903, esse habitante do mundo racional, que veio aqui à Terra salvar o animal racional, nos revelar quem somos, o porquê que assim somos, por ele conhecer todo o nosso passado, o nosso presente e nosso futuro, e assim era a personalidade dessa fonte cultural, da maior cultura do universo, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. E assim, o senhor Manuel Jacinto Coelho nasceu com esse dom, com esse domínio natural, por ser ele um aparelho biológico que vestiu a essência desse habitante do mundo superior, que é o superior racional, cuja sua personalidade é o racional superior. Por essa razão, ele já nasceu com um raciocínio desenvolvido, ligado dia e noite, noite e dia, ao mundo racional, veio numa missão deste mundo para nos enriquecer e nos dar a fortuna maior do universo, que é o verdadeiro conhecimento de si mesmo.
provando e comprovando quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos. Assim sendo, ele, o racional superior, e muitos há de perguntar, e quem é este racional superior, já que ele esclarece nas páginas brilhantes de seus livros quem é este habitante do mundo superior racional, que é o mundo racional. Então, o superior racional é o corpo de energia que deu causa e consequência ao corpo de Manuel Jacinto Coelho, e a essência do superior racional materializou-se na personalidade de Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. E assim, o racional superior é um ser completamente desconhecido de toda a humanidade, e até mesmo de pessoas que estiveram bem próximo dele não reconheceram a personalidade verdadeira deste grande ser, que aqui na Terra nasceu, vindo diretamente desse mundo superior, para nos ensinar o caminho de volta à eternidade. Então, hoje eu quero dedicar esse vídeo ao perfil desse grande homem do universo, o maior homem de toda a história da humanidade, o sábio dos sábios, professor dos professores, o mestre da justiça celestial, que é o racional superior na Terra. Acima dele, somente o superior racional, e acima do superior racional está o tribunal racional, que é a composição de domínio, de execução das leis por ele criada no mundo da pureza e da perfeição. E assim, ele, superior racional, que é o grande contencioso racional, que é a voz suprema de outros mundos, dos mundos superiores, que veio a este mundo baixo nos esclarecer quem somos, chegando aqui numa linda noite de verão, do dia 30 de dezembro de 1903, precisamente a 1h30, que também tem um significado esse horário, mas deixamos mais para frente em outro vídeo, mostrar o significado da causa que ele chegou aqui 1h01, a personalidade se manifestando e materializando nesses três mundos, ao deslocar-se desse estratosférico de pureza e perfeição, atravessando a triambosfera e chegando a essa estratosfera exatamente como um ser iluminado para derramar o bálsamo da pureza, da perfeição, a energia racional, para curar todos os males do animal racional e despertar sua consciência verdadeira, natural, que é o raciocínio, para nos religar novamente à nossa fonte de vida, à nossa origem, que é o mundo racional. E assim, nesse horário, 1h30, de 30 de dezembro de 1903, que deu exatamente o início de uma nova aurora, de uma nova fase na Terra, a fase do terceiro milênio, a fase racional, a conhecida era espacial ou era de Aquários. O nome não modifica o ser, toda a questão de semântica, de acordo com o grau de compreensão de cada um, mas que na realidade é a fase da razão, do amor, da libertação e da verdade, que é a fase racional, a verdadeira fase de Deus. E por essa razão que nesse mesmo horário, 1h30, na rua Barão de Iguatemi, ali no Matoso, uma grande estrela radiante, brilhante, de esplendor, de primeira grandeza, brilhou, formando assim 7 pontas no seu formato, que clareou exatamente não somente o firmamento, mas todo o lar dessa criança que acabara de chegar aqui na Terra, precisamente ali no Rio de Janeiro, descendo diretamente do mundo superior, e esta luz que em forma de uma cascata iluminou esta residência na rua Barão de Iguatemi, no Matoso, precisamente na casa de número 27, próximo à Praça da República. Nesse exato momento, nascia o menino iluminado Manuel Jacinto Coelho, o mestre da justiça celestial MJC, o racional superior, conhecido pelos seus feitos e reconhecido por todos que conhecem a sua obra,
seus feitos, não só materiais, como também transcendentais, e o reconhece como o grande cavaleiro da concórdia, como foi anunciado por profetas, por astrólogos e até por Michel de Nostradamus, o grande rei de Capricórnio, que traria consigo a concórdia da humanidade, a paz universal. E assim, confirmando-se todos esses anúncios com a chegada desse habitante e que veio a ser reconhecido por todos através de sua obra benfeitora para a humanidade como o maior homem do mundo, Manuel Jacinto Coelho, o grão-mestre varonil, missionário da pureza. Então este homem, que é o sábio dos sábios, é o possuidor de um conhecimento jamais inigualável por pensador nenhum. Não teve ninguém mesmo dentro da ciência acadêmica, da ciência filosófica, religiosa ou espiritualista, que teve o grau de sabedoria para trazer consigo toda a luz da razão, da verdade, para esclarecer à humanidade a sua origem verdadeira. Quem somos, por que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E assim ele, com sua consciência positiva, transcendental, cósmica, que é o raciocínio superior a todos os raciocínios, ele sendo possuidor de um conhecimento, que diria assim, inigualável, através de todos os pensadores, que jamais alcançou essa capacidade de entender, compreender a sua razão de ser. Então, ele trazendo consigo toda a luz do amor, da bondade, da origem da vida, e que com muita maestria ele codificou, transformando esta luz na maior cultura de toda a história da humanidade, que é esta realeza divina, esse tesouro que veio nos enriquecer aqui neste mundo em que vivemos, por ser a cultura suprema, universal, a cultura racional, um conhecimento transcendental. Por que transcendental? Porque transcende a todos os conhecimentos elaborados pelos pensadores, todos os conhecimentos filosóficos, científicos, religiosos e doutrinários. Sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, ele com muita sabedoria uniu todos os versos que foram criados e desenvolvidos, criados pela imaginação, desenvolvidos pelo pensamento, e que por muitas vezes dividiram os seres humanos entre si, mas em busca de uma definição, de encontrar a sua razão de existência aqui no chão, e não, sem conseguir, perdendo-se nos segredos, nos mistérios, nos enigmas e fenômenos da natureza. Então este grande ser universal, esse grande habitante do mundo superior, o superior racional, que vestiu a roupa aqui de bronze no Brasil, conhecido e reconhecido como o mestre da justiça celestial, Manuel Jacinto Coelho, ele nos esclarece com muita simplicidade, com muita, diria assim, humildade, a definição de todos os segredos, mistérios e enigmas, acabando com o sofisma e unindo todos os versos no verso de razão com amor, que é racional, clareando a mente de todos e curando através da força maior do universo, que é racional, a energia racional, nos proporcionando assim a imunização racional, através da leitura assídua dos livros por ele ditado, denominado Universo em Desencanto. Então, enquanto os astrônomos e cientistas acadêmicos sondavam o espaço em busca de saberem se tem água na Lua, se tem vida em outros planetas, ele, naturalmente, com simplicidade, nos enriquecendo com um profundo sabedor e conhecedor de todas as leis do universo. Desde 1935, ele vem nos enriquecendo, nos esclarecendo
todos esses segredos, mistérios, enigmas e fenômenos de uma forma simples, com base, com lógica, de forma racional, provando e desvendando todo o segredo do universo, da vida. E ele, com muita maestria e simplicidade, Manuel Jacinto Coelho, revela tudo isso nas páginas brilhantes do seu ditado, do livro chamado Universo e Desencanto, que compõe a maior cultura de toda a história da humanidade, que é a cultura racional, a cultura natural da natureza. Assim sendo, Manuel Jacinto Coelho, na verdade, você vê com toda a simplicidade, o nível cultural dele é o mais alto de todo o universo, e por isso ele, MJC, Manuel Jacinto Coelho, um grande geneticista hábil, conhecedor, que esclareceu a nossa origem verdadeira, mostrando por que fomos constituídos dessa matéria orgânica em forma de carne, devido ao rebaixamento vibratório da energia que deu causa e consequência na sua extinção, sobre o princípio e início da Terra, da matéria, que constituiu exatamente o corpo do animal de origem racional porque é um habitante de um mundo superior que chegou a extinguir-se em cima do início da água e da terra, princípio da matéria. Assim sendo, todas as informações dessa energia geneticamente foi estabelecida, as informações da inteligência dessa força energética em um pingo d'água, que é o sêmen, o espermatozoide, que é a semente da vida, que foi plantada no chão daqueles corpos primitivos que se extinguiram no início da matéria e que deram causa ao animal racional, e que está provado e comprovado dentro da cultura racional que esta semente da vida, que é o sêmen, é aqui na Terra que deu formação a essa categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional, detalhadamente, minuciosamente esclarecido nas páginas brilhantes do seu ditado nos livros Universo e Desencanto. E assim, Manuel Jacinto Coelho, ele mostra com muita sabedoria, com muita simplicidade e humildade, que a energia forma o que quer, por ser uma força que atua, por ser uma força criadora, geradora e transformadora de tudo e de todos os feitos aqui nesse plano de deformação racional. E também nos revela com base ecológica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos e como vamos, e nos dá a capacidade de conhecermos a si mesmo e conhecer todas as leis naturais da natureza. Este é esse grande homem, esse excelente físico, metafísico, biólogo, que desafiou as leis naturais, se materializando ao mesmo tempo em várias partes do planeta, socorrendo muitas pessoas que estavam precisando, necessitando, e visitando vários lares e desafiando assim a lei da física material, levitando para muitos que depois que foi reconhecido por essas pessoas de vários níveis culturais, sociais, perceberam o poder que tinha este homem de outro mundo, que aqui estava no meio de nós, vivendo como nós, diferente, porque ele não era terreno, e sim um habitante desse mundo superior, o mundo racional, que é a raiz mestra, fecundadora, formadora desse universo, seus feitos visíveis e invisíveis. Enquanto os modernos fisiologistas que estudaram a vida toda, sondando as moléculas, os átomos do corpo humano, como também como se organizava para organizar esse ser orgânico perfeitamente de uma forma imperfeita, né? Ou seja, um corpo imperfeito de forma perfeita, através de células, moléculas e átomos, que constitui a formação do corpo humano. A peculiaridade, ele, Manuel Jacinto Coelho, utilizando do saber natural verdadeiro, reconstituiu o equilíbrio desse organismo de muitos seres que estava desenganado pela medicina
do chão. Ele deu o poder de recuperação, porque na cura tradicional não existe milagre, existe cura feita através do equilíbrio do campo biomagnético do corpo humano. E ele, com poder, conseguiu exatamente restaurar e reconstruir com muita capacidade, devido a ele ser a luz do saber verdadeiro. Ele teve o poder de reconstituir o equilíbrio orgânico desses seres, às vezes moribundo, que já estava desenganado pela medicina, e dar a ele o poder de viver mais tempo para poder se ligar à sua verdadeira natureza, que é o mundo de origem, o mundo racional. Sendo também Manuel Jacinto Coelho um psicopedagogo, diria assim, superior e jamais igualado aqui na Terra por nenhum dos professores. Por isso ele é sábio dos sábios, professor dos professores, educador dos educadores, porque ele sempre usou dos mais excelentes métodos. Assim está confirmado na metodologia que ele elaborou, a maior cultura de toda a história da humanidade, aonde ele consegue, dentro dessa cultura, definir com base e com lógica, num desenvolvimento simples e natural, os 48 cursos que a mente humana conhece, e proporcionar mais 28 que a mente humana desconhece. Assim sendo, prova ser este grande homem um ser superior, um habitante inigualável, de uma peculiaridade, diria assim, suprema, universal, com muita simplicidade aqui na Terra, ensinando de forma simples, natural, usando excelentes métodos de educação, ensinando com maestria, com simplicidade, com humildade. Digo porque eu conheci e via o método que ele usava, a ação, a prática e a teoria. E assim ele, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, é incomparável com qualquer ser aqui na Terra. Então não existe nenhum pensador, seja João, seja Chico, seja Maria, seja Joacir, seja quem for, jamais chega, diria assim, aos pés desse grande homem verdadeiro, que jamais quis ser mais que os outros, sempre se comparava de igual para igual, e assim tornou-se, dentro da minha compreensão e vivenciação ao lado desse grande homem, um ser incomparável. E também ele é incomparável em matéria de conhecimento, de sabedoria. Na sua cultura está provado tudo isso que eu estou falando, o seu equilíbrio perfeito, tudo que ele ditou, ensinou, ele praticou no seu dia a dia, na sua hora a hora e cada minuto. Então, um ser perfeito, que vestiu um corpo imperfeito de matéria, para nos enriquecer, para nos presentear esse tesouro que é a imunização racional, para assim que pudéssemos encontrar a verdadeira paz interior, e dentro dessa paz interior podermos exatamente compartilhar com todos a nossa paz, promovendo a união, praticando a fraternidade, para conquistarmos através da concórdia a verdadeira grande união da humanidade, fazendo dessa humanidade uma grande irmandade, porque humano é humano, humanidade é uma irmandade. Então, a humanidade, chegando pelo desenvolvimento natural da sua consciência perfeita racional, que é o raciocínio, o ser humano tornando-se assim um senhor de si mesmo, um ser equilibrado, um ser ponderado, um ser esclarecido, um ser justo, honesto, um ser amando o próximo como a si mesmo, como sempre ele assim realizou. Então, Manuel Jacinto Coelho, verdadeiro psicoterapeuta em comum, atendia com eficiência a intimidade. Ele tinha o conhecimento do nosso tempo, do nosso passado, do nosso presente, do nosso interior. Ele conseguia viver, ele era um ser incomum. Ele atendia com eficiência a intimidade das criaturas, balsamizando assim
com muito amor, muita compreensão, os nossos corações, os corações de muitos que estavam dilacerados pela dor da lapidação desse chão que nos deu esse corpo pesado, essa cruz para carregarmos. Ele amenizou, balsamizou e nos deu força para seguirmos na caminhada evolutiva, ensinando assim um programa de felicidade através da sua cultura cósmica, transcendental, natural, que era o que faltava às criaturas aqui do chão, às criaturas humanas. Por isso que ele era um habitante que veio salvar o animal racional, recuperar exatamente dessa escravidão que vivia, desta natureza inferior elétrica e magnética, deixando de ser animal, passando a ser um verdadeiro aparelho racional, por aparelhar-se ao seu mundo natural de origem, o mundo racional. Então a voz de Manuel Jacinto Coelho possuía uma mágica para quem escutava e quem escuta, como tem áudios, vídeos aí, justificando o que eu falo, pela inteligência natural divina desse ser supremo, e que através da sua voz, que possuía esta magia da energia racional, transformando a energia magnética, a essência da energia magnética, para o seu estado natural, com essa mágica da entonação da sua voz, que ecoava o verdadeiro amor, que penetrava e docificava cada coração, cada eu, que atentamente sentia a força do seu ditado, a força da sua palavra, que era o instrumento que ele trabalhou para a nossa elevação, a nossa recuperação e a nossa salvação. E por isso ele ditou o universo em desencanto, onde está a sua voz viva ali, edificada em forma de informações que nos dá conhecimento para sabermos e assim termos o contato direto com ele através do desenvolvimento do nosso raciocínio. Sendo assim, é importante a nossa persistência e obediência aos seus ensinamentos, que são o ditado dos livros Universo em Desencanto. O Universo em Desencanto significa unir os versos no verso de razão com amor, através da sua doce palavra que penetra o nosso eu, despertando a nossa consciência verdadeira através de seu ditado, que está nas páginas brilhantes de seus livros, desenvolvendo assim todos nós para o nosso canto verdadeiro. E aí está o desencanto, que é a salvação deste encanto que todos viviam perdido, desconhecido, encantado nas fantasias e ilusões, e agora recebendo como presente do alto deste ser supremo universal, através da sua voz, que penetra no nosso eu verdadeiro, a verdadeira sabedoria, a sabedoria divina que está no universo, que se desencanta através exatamente do seu ditado. Assim sendo, a majestade do seu porte físico confundia os hipócritas, os traidores que estavam ao lado dele, que tentaram exatamente achar que eles poderia ser tal qual somos, o bicho racional. Mas aparentemente ele era mais diferente, porque a sua essência era divina, pura e perfeita, por ser ele um maior ser humano já criado, gerado pela natureza divina, para receber a luz da razão, do amor, e poder assim cumprir a missão de transcodificar esta luz divina em forma de conhecimento, para nos dar o saber, para nos conhecermos, sabermos quem somos e o porquê que assim somos. Por isso que ele, na sua humildade e simplicidade, muitas vezes ele confundiu os hipócritas que estavam ali em volta dele. Ele desarmava os seus adversários que atentaram até contra a vida dele, fortuitamente, com o seu jeito sereno, com a sua pureza, a sua inocência e simplicidade, que justificava a sua grandeza universal. Ele, Manuel Jacinto Coelho, é o grande exemplo, o grande pilotista da fase do terceiro milênio, que é a fase racional. Tendo ele, MJC, o racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o poder de viver não só o tempo dele, e sim conhecer o passado, o presente e o futuro de todas as pessoas
Por essa razão, ele tinha a capacidade não só de ver o nosso eu, conhecer o nosso passado, saber o que pensávamos, o que imaginávamos. E como continua mais vivo do que nunca, aonde está um livro, está ele presente, porque ali é a força, a energia dele materializada em forma de saber, de luz, de conhecimento. Ele que era a luz do conhecimento personificado, a energia racional, a luz da razão e do amor. E assim, as pessoas que procuravam por ele para aliviar o seu sofrimento, as suas dores, muitas vezes foram exatamente, diria assim, eternamente grato, eu digo, porque eu presenciei e também obtive muitas bênçãos, diria assim, da sua força, da sua pureza e diria assim, justificando a majestade desse grande habitante que esteve materializado como animal sem ser animal. Por isso eu sempre bato nessa tecla, porque ele nos confirmou com suas ações e nos salvou através dos seus ensinamentos, o método de encontrarmos esse caminho de volta. Então esse presente que ele nos presenteou, que é o universo de desencanto, que é a cultura da razão, do amor, é a verdadeira luz eterna, a luz divina, em forma de saber na escrituração racional, que justifica o seu divino e verdadeiro amor, o universo de desencanto. Por isso que o livro vem exatamente do hebraico, que significa fruto do coração de quem escreve aquele livro. Então, o universo de desencanto é simplesmente a luz eterna do amor verdadeiro, da razão, do coração, deste grande habitante que se materializou como Manuel Jacinto Coelho e ditou, tal qual um poeta verdadeiro e divino que ele é, que ele foi, que sempre será, e fez vibrar as cordas mais sutis da harpa viva do coração humano, cantando a bem-aventurança eterna e nos conduzindo à eternidade e nos levando todos para a verdadeira união através da compreensão do raciocínio, que é a razão, através da força do amor, da fraternidade, promovendo assim a concórdia. Concórdia quer dizer concuore, que é a palavra do latim, concuore, com o coração limpo, iluminado para esta luz divina, que é a luz racional, que é absorvida pela leitura do livro Universo de Desencanto, ditado por este habitante do mundo superior, Manuel Jacinto Coelho, aparelho único, sem segundo nem terceiro. Ele manifestou a luz do seu coração, perfeito, puro, limpo, sendo ele o missionário da pureza, a luz eterna, e nos presenteou. Por isso que eu iniciei sendo grato eternamente ao Pai Fortunado, que é o Pai da Fortuna divina verdadeira, que é Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que exatamente tocou como verdadeiro poeta divino de Deus, que fez vibrar as cordas mais sutis da harpa viva do coração humano, que sente e acompanha as suas mensagens atentamente na leitura dos seus livros Universo e Desencanto, e coloca em prática no seu dia a dia, passando assim a contar com essa força poderosa, que vai exatamente a voz do raciocínio, a voz do coração, que vai nos levando ao verdadeiro canto do amor, ao verdadeiro canto do bem eterno e a verdadeira melodia divina, através do universo em desencanto, que é essa cultura cósmica transcendental, que transcende a todos os conhecimentos científico, filosófico, religioso e doutrinário, sem atacar, sem ofender ponto de vista nenhum, mas sim trazendo a união verdadeira, o amor fraterno, pelas notas melódicas do seu ditado, que estão exatamente
materializado no universo e desencanta essas páginas brilhantes que vêm libertar a consciência divina, verdadeira e positiva do animal de origem racional, fazendo com que deixemos de sermos animais e nos tornemos verdadeiramente racionais, vivendo assim a nossa verdadeira natureza de ser racional e encontrando em nós mesmos a imunização racional, e nesse encontro consigo mesmo, da imunização racional, reconhecendo esse porta-voz da verdade das verdades, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Então ele, na realidade, foi um médico dos médicos, um médico em comum que teve o poder e a capacidade, de uma forma natural, de restituir a visão aos cegos, assim como a Terezinha Medeiros foi uma das provas vivas ali no Retiro Racional que tivemos. Ele conseguiu curar exatamente, e por isso muitos não entendiam a dona Terezinha Medeiros, o porquê que ela ficava olhando tudo, vendo tudo, porque ele restituiu a ela a visão, e ela se sentia grato ao seu Manuel, e tudo que via que ia contra os princípios da razão, do amor, ela comunicava ao seu Manuel, mesmo o seu Manuel sabendo, vendo tudo e todos, por dentro e por fora, mas ele, digo isso porque ele me falou uma vez, num evento que ocorreu lá, o pai olhou para mim e disse assim: ô rapaz, a Terezinha é assim porque o racional superior restituiu a ela a visão, e ela se acha grata, e tudo que ela vê, ela comunica ao racional superior aqui na Terra. Mas o racional superior está vendo tudo, está vendo todos, acompanhando tudo e todos, dia, noite e dia. E assim também ele curou paralítico. Tenho provas, uma pessoa, exatamente, professor mim, que ele teve exatamente, deu esse poder de cura do corpo dela, e assim também da alma do ser humano, e restabelecendo não só a esperança dos desalentados, dos desiludidos, não só de saúde física, mas de saúde mental, de saúde emocional, e de muitos também desenganados. Eu vi exatamente ser recuperado, ser salvo pelo Senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, esse grande libertador e consolador nato e excelente, com um simples gesto de amor que ele emanava. Ele reanimou muitas pessoas, diria assim, dadas como mortas, e livrou pessoas possessas de energias trevosas do astral térreo, como também daqueles marginais aí do mundo espiritual, do eletromagnético. Digo isso porque eu vi e presenciei também. Então o seu Manuel Jacinto Coelho foi e sempre será um dos maiores oradores que eu conheci, e aí está justificado o seu oratório, que é Universo e Desencanto, onde ele explica, revela, comprova, prova com base e com lógica. Sim, ele é um orador incomparável, transcendental, de outro mundo, que aqui chegou e que nos impressionou, como impressionou cientistas que estiveram visitando, conhecendo, porque eu presenciei doutor João Evangelista Ferraz e outros doutores, como também grande professor de mecânica celeste, professor Gaspar, professor Clay e outros tantos que reconheceram a incomparável, impressionável capacidade de inteligência suprema do Senhor Manuel Jacinto Coelho, o rei da sabedoria aqui na Terra verdadeiramente. E assim, doutores, cientistas, filósofos, professores de níveis superiores reconheceram o poder da grandeza de inteligência desse grande homem verdadeiro que era Manuel Jacinto Coelho, mas em nenhum momento ele se tornou vaidoso, pois ele não admitia a vaidade, e nem tampouco ele nos esclarecia que corrompia o ser racional, a ambição, o orgulho, a vaidade, a presunção, e levava à desonestidade. O ser racional é um ser equilibrado, um ser justo, um ser honesto, um ser ponderado, um ser humilde, simples, esclarecido. Então, ser racional é ser a pessoa verdadeira,
única, é ter virtudes, é ter uma conduta que condiga com a razão do seu ser superior, da sua natureza superior, que é racional. E o racional, o estudante de cultura racional, o aparelho racional, ele é polido nas suas ações, justifica com as suas ações a sua evolução, o seu grau. Então, para compreendermos o desenvolvimento de um ser humano aqui na Terra, é só vermos suas ações, a sua polidez, na sua forma de se conduzir, a sua educação, a sua humildade, a sua docilidade de ser. Porque o ser racional, o ser equilibrado, é um ser que condiz com o nome de ser racional. Assim sempre ele nos ensinou e nos ensina o senhor Manuel Jacinto Coelho. Então, ele impressionou doutores da lei, não só jurídica, como da lei da ciência, como também das palavras, lúcida, que sempre orientou, clareou e conduziu muitas pessoas, autoridades que procuravam sua orientação, uma verdadeira estrela oriental aqui na Terra, a conduzir todos no caminho verdadeiro da retidão divina, com coerência, com base, com lógica, provando e comprovando, com a sua simplicidade, sua humildade, o que falava, despertando assim em muitos temores e também admiração em outros tantos que reconhecia aquela luz divinal que estava ali personificada como ser racional, um ser humano, ali naquele tempo em que esteve aqui na Terra durante esses, diria assim, 90 anos de cultura racional, que ele, a fase racional, ele permanece no meio de nós, está conosco, todos que estão raciocinando, estão em contato com ele, recebendo orientações dele, porque ele permanece, ele é o ser eterno vivo. Ele foi anunciado pelos antigos profetas como o grande consolador da humanidade, porque na realidade ele é o Messias, JC, ele é aquele que prometeu e tudo que prometeu ele cumpriu. Por isso que a esperança da humanidade foi realizada com a volta do Messias JC, aqui na fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase da volta de toda a humanidade ao seu mundo de origem, o mundo racional, confirmando assim a sua libertação, que é a salvação verdadeira, através da luz divinal, a luz da razão, do amor, a luz verdadeira que está no universo em desencanto, rompendo e clareando todas as trevas do animal que vivia na ignorância, e o alento que ele trouxe para todos os sofredores e pensadores, e deixar de serem sofredores e mortais através da prática da imunização racional que está contida nos seus livros. Então, todos aqueles que são sinceros, persistentes, obedientes e fiéis nessa missão que é recebida através da imunização racional e que buscam a palavra desse divino mestre que está exatamente no universo de desencanto, nas páginas brilhantes, praticando seus ensinamentos verdadeiros com amor e respeito, esses vão ter o reconhecimento, as provas do poder desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho. Então, sua vida, Manuel Jacinto Coelho teve a sua vida toda pautada dentro da retidão divina. Por isso, foi toda especial a vida de Manuel Jacinto Coelho e foi dedicada todo o seu tempo, o seu amor, dedicado à humanidade, para o bem da humanidade, para a salvação da humanidade, pois ele foi anunciado por profetas, astrólogos, cientistas, estudiosos da natureza, das leis, das evoluções naturais. Então, ele foi sempre aguardado pela ansiedade do povo, que tinha esperança da sua volta, da sua chegada, e assim, no momento certo, 30 de dezembro de 1903, ele chegou precisamente aqui na terra da luz, o berço da imunização racional, Brasil, que cada letra tem um significado, berço racional do amor, da salvação, da imunização e libertação. Então, Brasil, com as cores verde, amarelo, azul e branco, tem um significado também. O verde, a esperança de toda a humanidade para ter essa recordação com a volta do Messias JC,
que confirmou aí a sua volta com os anjos, que são nossos irmãos, anunciando que muitos chamam de discos voadores, mas que na verdade são corpos de energia racionais puros, limpos, perfeitos, seres angelicais que estão anunciando essa nova era, essa nova fase, a fase da libertação, a fase final da matéria, e assim está tudo já pronto para a ressurreição de toda a humanidade através da obra de cultura racional ditada pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Assim, aquele que tanto foi aguardado já voltou, já cumpriu com a sua missão. Na missão ômega ele concluiu o que iniciou na missão alfa, e ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, cumprindo com a missão. O seu castigo à humanidade por terem exatamente colocado no madeiro foi o seu silêncio. Então, quem é, não diz que é. Aquele que tenta dizer que é sem ser, prova que não é, porque aquele que é verdadeiramente é reconhecido pelas suas ações, pela sua conduta, pelo seu modo de ser. Então não preciso dizer que é aquele que já é verdadeiramente. Então Manuel Jacinto Coelho justificou quem era através de suas ações, da dedicação do seu amor à humanidade para a nossa libertação e a nossa salvação. Assim ele foi sempre aguardado pela ansiedade do povo e de boa vontade. Ele é o pilotista único, sem segundo nem terceiro, da nova era, da nova fase, da era de Aquário, da fase do terceiro milênio, que é a fase racional, e que ciberneticamente falando, a terceira onda, que é o terceiro milênio, a terceira força. Então MJC, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, foi e é e sempre será um ser iluminado, um ser que está no meio de nós, está conosco, está convosco. Por isso que o nome dele, que da roupa que vestiu, esta essência divina, essa luz maior do universo, é Manuel, dizendo que Deus está no meio de nós, que é o raciocínio. O raciocínio é o poder verdadeiro de Deus dentro de cada um de nós. Ele está conosco, está convosco, está com todos nós. É o amor de nós em vós, o amor de vós em nós. E assim, essa luz divina maior, representada por este ser único, sem segundo nem terceiro, ligado noite, dia e noite ao mundo racional, e agora está acompanhando todos aqueles que estão reconectando-se com ele através do comando da natureza, que é a energia racional, essa energia que é emanada do seu consciente superior, que é o racional superior, que se personificou como Manuel Jacinto Coelho, que na realidade é o supremo raciocínio do universo, o superior racional, a energia racional, que se personificou materializando como Manuel Jacinto Coelho, a fonte do amor, da razão, da sabedoria e do perdão. O perdão que é a salvação. E por esse motivo teve ele, Manuel Jacinto Coelho, MJC, a maestria de codificar, transcodificando a luz, materializando em forma de uma escrituração, a maior escrituração de toda a história da humanidade aqui na Terra. E assim a luz divina racional está materializada, contida nas páginas brilhantes dos seus livros Universo e Desencanto. Para ver esta luz é somente fazer como Tomé fez, ver para crer e compreender e conhecer, tem que estudar para ter exatamente a consciência plena desenvolvida, que é racional, o raciocínio, a essência divina. Então ele, senhor Manuel Jacinto Coelho, ele foi, e sempre será um ser invulgar de uma personalidade divinal superior, que nunca se perturbou diante das conjunturas humanas, principalmente daqueles traidores, enganadores, ludibriadores que estiveram ao lado dele, sobre qualquer ações que pairava contra ele. Ele apenas observava, mas em nenhum momento ele se perturbou. Ele perdoou, ele compreendeu a deficiência humana, convivendo com gente de má vidas, pecadores mesmo, assim, perversos, nobres, desesperados, ricos, amáveis, pessoas vítimas morais de si mesmo e dos vícios. Ele recebeu todos de braços abertos e foi perseguido por alguns tantos. Esses perseguidores ele recebeu, os golpistas, traidores, que atentaram contra a vida dele, mas ele perdoava.
Então ele compreendia a pequenez da natureza humana, de animal, de bicho, e impulsionava todos eles a evolução, a se conhecer esses indivíduos. Ele sempre motivava que todos crescessem, que todos buscassem a se conhecer. Aí temos muito ainda sementes dessa herança maldita aí no meio de nós, a margem da fase racional, indo contra a sua própria casa, justificando a insânia desses inconscientes, mesmo com o livro na mão, mas agindo pior do que feras humanas, bichos, atacando e ofendendo o próximo, atacando e ofendendo a família dele. Você vê como ele teve exatamente muito amor, muita bondade em aturar esses perseguidores, esses golpistas e traidores, mesmo aparentando serem o que não são. Por quê? Porque ele compreendia essa pequenez humana, essa inconsciência de bicho irracional, que estava vestido na roupa de animal racional, e ele apenas impulsionava que todos eles buscassem se desenvolver, encontrar sua verdadeira natureza de racional. Esses indivíduos ele orientava ao crescimento interior através do desenvolvimento do raciocínio, para que pudesse assim conquistar a grandeza, a riqueza da vida, e ter uma vida digna, e se regenerasse perante a supremacia universal, para poder merecer assim a vida eterna, que é a volta ao mundo racional. Essa é a verdade por esse grande homem verdadeiro, tendo ele, Manuel Jacinto Coelho, o poder de penetrar, de conhecer, de saber o futuro de todos nós, de toda a humanidade, e por isso que ele ditou a maior obra cultural, nos clareando, nos orientando e nos conduzindo ao caminho verdadeiro, nos tirando do abismo. E assim referiu-se e advertiu toda a humanidade sobre as hecatombes, sobre esse terrorismo, essa insânia humana, pelo enfraquecimento do pensamento humano, essa liquidação moral, física e financeira que foi provocada por esse movimento de transformação e mudança evolutiva da natureza. Então, essa mudança, pelo enfraquecimento do pensamento, que provocou toda essa liquidação física, moral e financeira, ele veio sempre nos advertindo, nos revelando esta realidade, para que pudéssemos encontrarmos o bem verdadeiro e a solução dessa vida, seguindo dentro da retidão divina, na estrada racional, que é o caminho do bem, o caminho real.